Olá, esse vídeo é um vídeo sobre retórica, esse vídeo é um vídeo que ensina os pregadores a pregar a palavra de Deus. Esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo, estamos tratando sobre o sermão da 60ª do padre Antônio Vieira. Lembra da problemática? Que problemática é esta? Se a palavra de Deus é tão poderosa, por que ela tem produzido tão poucos frutos em nossos dias? O padre vai dizer que existe 3 causas. Pode ser Deus, pode ser o ouvinte, o problema pode ser o pregador. No primeiro vídeo, deixamos Deus e o ouvinte de fora. Deus porque Deus não erra, o ouvinte porque na parábola do semeador, o ouvinte é um solo e nos piores dos solos, a palavra de Deus ela penetra, ela nasce, então o problema só pode ser do pregador. O pregador pode errar na sua pessoa, pode errar na sua ciência, pode errar na sua matéria, pode errar no seu estilo, pode errar na sua voz. Vamos deixar a pessoa do pregador por último. Quando é que o pregador erra em sua ciência? Quando ele pega a ciência de outro. Isso, para Antônio Vieira, é um furto. É inconcebível na mentalidade do padre Antônio Vieira que um pregador se aproprie da ciência de outro. Ele deve ter a sua própria ciência. Ele tem que ter o seu próprio trabalho. Ele tem que construir a sua teologia. Ele não pode furtar a semente do outro, porque o semeador não semeou a semente que era de outro. O semeador semeou a sua própria semente. O padre, ele não gostava de pessoas que copiavam mensagens de outro, que pregavam mensagem de outro. O pregador deve ter a sua própria ciência, deve ter a sua própria teologia. Ele não pode pregar com a pregação do outro, ele não pode copiar a mensagem do outro. Também o pregador pode errar na sua matéria. Quando é que o pregador erra na sua matéria? Quando ele escolhe diversos assuntos para se tratar. Quando ele quer falar de muito assunto e acaba não falando de nada. O semeador semeava uma única espécie de semente. Não pode semear várias espécies. A matéria ela tem que ser de apenas um assunto. A matéria não pode divergir. Você já viu aqueles pregadores? Isso já é desde o tempo do padre Antônio Vieira, que começa do Gênesis e faz uma curva. Quando vê ele está no Apocalipse, ele volta para Moisés, ele não sabe do que ele fala. O pregador deve focar num só assunto, numa só matéria, num só tema, e ele não pode fugir do tema. Ele não pode fugir da matéria. Ele tem que ser fiel à matéria que ele escolheu, a temática que ele escolheu. O pregador não pode falar de vários assuntos para acabar não falando de nada. Um assunto só, uma matéria só, uma só espécie de semente. Porque pregar é como semear, e você só deve semear uma espécie. Também o pregador pode falhar na circunstância do estilo. Quando é que o pregador falha no estilo? Quando ele escolhe um estilo difícil para o público. O estilo tem que ser simples. O estilo não pode ser complexo, porque senão as pessoas não vão acompanhar. Lembrando que o padre Antônio Vieira, ele pregava para índios, para indígenas. Ele também pregava na Europa, nas maiores catedrais da Europa, mas o padre também sabia falar para índio, para pessoa simples. Então o orador, o pregador da palavra de Deus, ele tem que ter essa sensibilidade em saber falar para o público, falar de forma clara, falar num estilo simples, não rebuscado, para que as pessoas venham compreender, porque a mensagem precisa ser compreensível e o pregador tem que ter essa sensibilidade no estilo, um estilo simples, porque pregar é como semear, tem que ser de forma natural, simples, não pode escolher uma forma difícil. O pregador também, o padre Antônio Vieira vai falar sobre a voz do pregador. O padre Antônio Vieira vai dizer que tempos atrás, antes dele, lembrando que o padre Vieira é do ano de 1600, antes dele, muitos pregadores vieram com brados, com gritos,
nesta vibe, nesta pegada de grito, de brado. E o padre Antônio Vieira vai dizer que nos dias dele já não se falavam de forma calma. E ele faz uma crítica para aqueles que pregam com brados, dizendo que o brado, às vezes, ele vence a razão e ele entra na emoção da pessoa, mas ele tira, às vezes, a pessoa da sua racionalidade. Ele vai dizer que João Batista bradava, é verdade, mas João Batista não era o brado, João Batista era a voz que clamava no deserto. Ele não era o brado do deserto, ele era a voz, ele tinha conteúdo, ele tinha consistência. Quando Jesus foi julgado ante Pilatos, a multidão lá fora dos escribas, eles estavam bradando e venceram Jesus, que tinha razão. A multidão tinha o brado. Então, eles venceram Jesus e Jesus foi crucificado. Na onde tem brado, a chance das emoções fluírem e a racionalidade ser suspensa é muito grande. Por isso que o padre tinha uma desconfiança com muito brado. O padre acha que nós devemos ser semelhantes a Jesus. O profeta Isaías diz que Jesus não ia bradar, não ia clamar pelas praças. Jesus tinha um estilo equilibrado. Embora o semeador não podemos saber como ele agia, por certo, nós devemos ter a figura de Jesus como espelho de nossa retórica, de nossa oratória. Este é um conselho do padre Antônio Vieira. E por último, vamos fechar esse vídeo falando da pessoa do pregador. O padre Antônio Vieira diz que o principal problema dos pregadores é pregar para os ouvidos e nunca para os olhos. Para o padre, o verdadeiro pregador é aquele que prega para os olhos e não apenas para o ouvido. Ele vai dizer que João Batista trazia tanta gente da cidade para o deserto. Olha o que João Batista fazia. Trazia os ouvintes da cidade. Eles poderiam escutar fariseus, saduceus, eles poderiam escutar os mestres da religião no templo, na cidade, e eles saíam da cidade para escutar João no deserto. Por quê? Porque João pregava não apenas para os olhos, João pregava para os ouvidos, e não apenas para os ouvidos, ou melhor, João também pregava para os olhos com o seu modo de viver. João pregava para os olhos, porque tudo que João pregava, ele vivia, ele adotava como uma forma de vida. As obras de João não estavam separadas da sua palavra. Então, ele vai nos alertar que é muito importante o pregador se apresentar com obras para o público. Porque quando você se apresenta, você vai estar pondo em julgamento aquilo que você é. E se a sua vivência não condiz com a sua pregação, você é uma farsa. Você não convence ninguém. E o maior erro do pregador, os maiores erros dos pregadores é pregar apenas para os ouvidos e se esquecerem de pregar para os olhos, porque a multidão observa muito mais as nossas atitudes naquilo que elas vê do que apenas o nosso discurso. João vai dizer, o padre Antônio Vieira vai dizer que o que derrubou Golias não foi o brado ou o barulho, o estalo da funda de Davi, foi a pedra, foi a obra. Então a gente não vai conseguir convencer ninguém se a gente não tiver uma vivência que condiza com o nosso discurso. Se a pessoa prega e não vive, fala e não é, a chance dela não pregar a verdade e não convencer ninguém é muito grande. Então o que o padre nos recomenda? Pregar não só para os ouvidos, pregar também para os olhos. E é isso que ele fazia, é dessa forma que ele vivia. Porque tem muitos pregadores que pregam, mas não vivem o que prega, que dizem aos ouvidos, mas não conseguem dizer aos olhos daqueles que convivem com ele. E por último também eu quero deixar uma reflexão sobre essa obra do padre Antônio Vieira, que ele vai nos dizer que o lugar que o pregador mais é tentado é no momento dele interpretar a palavra de Deus, em desviar a doutrina do seu sentido original. Quando é que o pregador erra e peca? E isso já acontecia em massa nos dias do padre Antônio Vieira. É quando o pregador, em vez de pregar a palavra, prega a sua imaginação e distorce o texto. O diabo tentou Jesus foi na palavra, porque a palavra estava escrita uma coisa
e o diabo distorcia o texto. Distorcer o texto é diabólico. E a maior tentação do pregador é distorcer o sentido original da palavra de Deus. Lembrando que Jesus uma vez disse que se derrubassem o templo, ele edificaria o templo em 3 dias. Os judeus levaram isso para a acusação de Jesus. E aqueles que levaram essa informação foram tidos por falsas testemunhas, porque disseram, na acusação de Jesus, Jesus disse que se derrubarem o templo que Herodes criou, em 3 dias ele levanta, e foram tidos pelos evangelistas e pela igreja, pela tradição da igreja, como falsas testemunhas. Por quê? Porque o Evangelho de João vai dizer que o sentido original não era o templo de Herodes, o sentido original era o templo, corpo de Jesus. Jesus estava dizendo dele, derrubem esse templo e eu edifico em 3 dias. Então é um problema a pessoa distorcer o texto. Quando a pessoa distorce o texto, ela se transforma num inimigo do Evangelho. E o pregador é muito tentado nisso. Então, qual é o erro do pregador? O pregador pode errar nestas circunstâncias, na sua pessoa, quando prega apenas para os ouvidos e não prega para os olhos. O pregador pode errar na sua ciência, quando ele não prega a mensagem sua, quando ele discursa sobre mensagem de outros, pega de outros para pregar uma ciência que ele não tem. Ele também pode errar no seu estilo, quando ele pega um estilo que as pessoas não entendem o que ele está falando. Um estilo difícil, o estilo deve ser sempre fácil. Também na matéria, quando ele quer tratar de muitos assuntos, quer falar de muita coisa e acaba não falando de nada na sua voz. O padre recomenda que a nossa voz seja moderada, porque o brado pode suspender a razão. Na onde tem muito brado, tem muita pouca racionalidade. Esta, segundo as observações do padre Antônio Vieira. E esta observação final de que nós devemos ter muito cuidado para não nos transformarmos inimigos do Evangelho, pregando uma mensagem distorcendo o verdadeiro sentido do texto. É aí que surge todas as heresias, é aí que o diabo tenta o pregador. O lugar que o diabo é mais tentado ou mais tenta os pregadores no texto, na hora da interpretação. Então não pregue aquilo que vem à sua cabeça. Examine o texto para você não se transformar num inimigo da palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus não produza os frutos que ela produz. A palavra é poderosa, mas você pode se transformar num inimigo da palavra. E por que o padre diz, finalizando, que as pessoas não conseguem terem resultados com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não tem dado os frutos que ela pode dar, porque ela é poderosa. Por quê? Porque o pregador muitas vezes prega, mas não prega a palavra de Deus, prega as suas próprias palavras. E aí, gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você gostou mesmo, comente, compartilha nas suas redes sociais e nos ajuda esse canal a crescer. A gente vai falar ainda de muitas coisas boas. Vamos lá, gente. Obrigado para você que assistiu.